amigos e amigas, realmente eu nunca pretendi ser político. O problema é que eu trabalhei com o Dr. Carlos Antônio da Silva. Carlos Antônio da Silva era cirurgião de tórax e trabalhava conosco no Sanatório Santa Terezinha. E aí, o Carlos Antônio tinha uma participação política efetiva, inclusive foi presidente regional do MDB, naquela época chamava MDB, do estado do Rio de Janeiro, do antigo estado do Rio. E uma vez, ele vindo a Friburgo, me levou nos dois líderes políticos da época, Dr. Feliciano Costa, na casa dele lá no Amparo, ali perto do Amparo, naquela estrada, e depois o Dr. Amâncio, na prefeitura, que era o prefeito. O Dr. Amâncio, eu acabei sendo orientado por ele no futuro e realmente foi ele o responsável pela minha entrada na política. Interessante que na ida da casa do Dr. Feliciano, estava lá um amigo nosso comum, que já é falecido, insistindo para ele ser candidato a prefeito e a dona Emília dizendo, ele não vai ser, não vai ser. E ele reafirmando que não ia ser. E na ida com o Carlos Antônio, eu perguntei a ele, Carlos Antônio, você não quer ser candidato? Não, já é candidato. Você não entende nada de política. Eu acho que não entendia mesmo, não, porque ele foi candidato e ganhou a eleição. E depois, naturalmente, com essa aproximação do Dr. Amâncio, eu apoiei o Dr. Amâncio na campanha que ele ganhou. E aí, eu não participava, só apoio, né? Ele me chamou para trabalhar com ele, eu não fui. Mas depois de algum tempo, eu vi que a situação da saúde não era boa aqui e a gente tinha que ter uma intervenção política, não tinha SUS ainda, e ele me convidou, já deputado federal, para ser diretor do então Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, e ia se mudar da rua Augusto Cardoso, onde era o antigo, para a rua Plínio Casado, que novas instalações. Ia ser tudo novo. Queria que eu fosse o diretor e eu fui, na realidade, durante 4 anos. Também não pensava em ter participação política, mas era um cargo político, né? E o doutor Paulo Azevedo, na época também, era presidente do partido, me chamou para ser o vice do MDB e eu acabei enveredando pela política, né? Isso foi na década de 80. 70, final de 70 para 80, não me lembro bem a data. E aí foi a trajetória, fui para o MDB naquela época, depois foi mudado para o PMDB, depois retornou ao PMDB e fiquei lá com o Paulo Azevedo muito tempo, aprendi muita coisa com ele e de lá para cá eu comecei a participar na política, né? Fui para o PDT, eu tinha uma admiração inconteste pelo governador Leonel Brizola, um dos maiores líderes que nós tivemos no nosso país. Eu tive até a honra e a oportunidade de trazê-lo aqui na minha casa durante 2 vezes ele veio na minha casa. Existe, e é uma coisa que só eu tenho, né? 2 vezes essa honra. E eu levei na prefeitura também, Paulo Azevedo era o prefeito, e Paulo Azevedo recebeu no sábado à tarde, com todo o secretariado, as honras que ele fez ao governador Leonel Brizola, porque ele reconhecia nele um político extraordinário, que nós não temos mais hoje, né? Não temos mais. Aí eu fui candidato a vereador depois eu fui candidato a vereador de 92 até 96. Nesse período houve uma mudança na política da justiça eleitoral, o PDT apoiou a mudança e o Dr. Heródoto assumiu a prefeitura e eu fui ser secretário de saúde. Aí, então, que eu pude exercer os meus conhecimentos, que eu tinha feito um curso de 1 ano na PUC de administração hospitalar, que não foi fácil não, mas eu fiz questão de fazer esse curso porque eu precisava aprender a administrar, né? Eu era médico, não tinha experiência administrativa e consegui, né, fazer esse curso e foi bom na prática. Mostrei quando secretário, acabamos com as filas totalmente, zeramos as filas, você conseguia marcar consulta para cardiologista, no mesmo dia tinha 8 cardiologistas, e agora ficamos 8 meses sem nenhum. Parece até coincidência, 8 e 8. Nós tínhamos especialistas em todas as áreas, com consulta rapidamente. Por quê? Porque nós colocamos um número suficiente de médicos num ambulatório necessário para atender a demanda, que nós tínhamos a demanda com 100%. Tinha uns 20% de plano de saúde, até menos na época. Mas nós cobrimos tudo, então sobrava até consulta. Tinha um cartão, né, cartão verde, que as pessoas se lembram, e fazendo uma analogia com hoje, né? Fui chamado sem censura TV Brasil, em rede nacional, programa ao vivo, mostrar o programa. O pessoal ficou admirado como o Friburgo pôde avançar
dessa forma, porque era inédita. Marcava por telefone, marcava tudo, marcava pela internet, que estava incipiente, e nós trouxemos a estratégia sobre a família. Primeira vez, eu tenho que agradecer ao prefeito Jorge Roberto da Silveira, prefeito PDT de Niterói. Ele me abriu as portas lá, porque ele foi o pioneiro no Brasil da estratégia de saúde, naquela época era o Programa de Saúde da Família. Eu já tinha 3 ambulatórios, o ambulatório do SARS, que eu que trouxe para Friburgo, eu que aluguei, o ambulatório Túnel e Caçuga, em Olaria, eram 2 unidades, que foi transformado em unidade para atenção à saúde da mulher, da criança e do adolescente, específico, que já tínhamos outro, que era o antigo SARS, que todo mundo lembra. O horário é de 7 às 11, 11 às 15 e 15 às 19. Todos os dias. Por isso que não tinha fila, nem pode, né? Agora, uma vez por semana, 2 vezes por semana, nem sei. Fizemos, tinha o senhor Henrique Brown, que eu já tinha sido diretor, nós continuamos com Policlínica Centro, e Conselheiro, que é uma cidade enorme, né? Tinha uma unidade básica, nós transformamos, construímos consultórios, vários consultórios, triplicamos a área física, e transformamos em policlínica, com cardiologista, pneumologista, e agora, infelizmente, eles estão retornando a ser unidade básica, que atrasa, né? Que retrocesso. Mas aí, que secretário. Depois, eu tinha sido presidente da Associação Médica de Nova Friburgo. O fato mais importante na gestão foi que havia uma separação da Associação Médica Fluminense, Niterói e região, né? Antigo estado do Rio, e a Sociedade Médica de Cirurgia do Rio de Janeiro. Nós conseguimos, não fui eu sozinho não, eu e o doutor Irapon Pimenta, que era o presidente da Associação Médica da região, finado, doutor, em homenagem a ele, nós conseguimos brigar muito e conseguimos fundir, e hoje é uma só, que era lógica, né? O Estado já tinha sido unido, a Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro.